Êxodo, capítulo de número 13, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Segundo texto, no capítulo 14, do mesmo livro de Êxodo, versículo 19 apenas. 19 e 20, versículos 19 e 20. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Glória a Deus pela sua palavra. Os irmãos podem se assentar agradecendo a Deus pela leitura da sua santa palavra. É bem verdade que hoje eu fui tomado de um nervosismo especial, como se fosse a primeira vez. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra ao seu coração nessa noite. Essa semana eu fui envolvido em 2 desafios, né? O primeiro desafio foi substituir o pastor Romildo na terça-feira, na ministração da palavra. Substituir o pastor da igreja é sempre mais difícil. E hoje substituindo o pastor Jorge Fernandes, que é um pastor que eu tenho muito carinho, uma referência para mim. Mas eu creio que o Senhor está aqui nessa noite, independente de pregador, independente de profeta, o Senhor está aqui falando aos nossos corações já. Eu fiz um vídeo específico a respeito desse tema, né, por essa semana, e lancei nas redes sociais para falar um resumo desta mensagem que eu já tive a oportunidade de ministrar em alguns lugares. Mas essa palavra, ela sempre queima em nossos corações, arde em nossos corações, e nós gostaríamos de falar com os irmãos a respeito deste tema, quando somos guiados pelo caminho mais difícil, quando somos conduzidos pelo caminho mais longo. Este é o tema que o Senhor falou ao nosso coração. É um texto por demais conhecido, né, dos irmãos, que trata do justo momento onde o povo de Israel é liberto da terra do Egito, e como o povo liberto está começando a caminhar em direção à terra prometida. A Bíblia ela vai registrar, né, ela registra, né, e isso está bem claro, bem explícito no texto que nós lemos, que logo no início da viagem do povo hebreu, Israel foi proibido de ir pelo caminho da terra dos filisteus. Hoje, nós sabemos que esse caminho, essa rota, era uma rota destacada, né, militar egípcia, uma rota também muito conhecida de comércio, onde havia, né, a movimentação de comerciantes entre o Oriente e o Egito, né, fazendo troca de mercadorias. Era conhecida pelos egípcios como a Estrada de Horus, né, e também ela era protegida por uma série de instalações militares egípcias entre diversas cidades. Alguns diziam, né, que se Israel seguisse por essa rota principal, também ela se depararia com uma das nações mais avançadas em tecnologia militar da época, na Idade do Ferro, que era a Filistia. Né, quantos não sabem, os filisteus eles dominavam a arte da fabricação de armas e, por isso, tinham um dos exércitos mais avançados daquela época.
Lutar com os filisteus era lutar com um dos exércitos mais difíceis de ser enfrentado. Haja vista que muitos anos depois, quando está se estabelecendo a monarquia de Israel, ainda assim os filisteus são um exército muito forte, muito poderoso, de maneira que Saul não consegue resistir ao exército filisteu. Somente no reinado de Davi, Israel vai criar uma independência, uma autonomia em relação ao exército filisteu, quando diversas guerras são travadas e em todas elas Deus dá vitória ao seu povo. Portanto, nós sabemos que esse caminho, que era o caminho mais comum, que era o caminho mais óbvio do povo trilhar, ele era conhecido por ser um caminho cheio de fortalezas egípcias, espalhadas em todo o seu curso. E essas fortalezas intimidavam todos os fugitivos ou qualquer nação invasora. Também ele era um caminho que, inevitavelmente, faria com que o povo hebreu tivesse que invadir a terra dos filisteus, como eu já disse, a nação com poderio militar invejável, e que dominavam a arte do ferro na fabricação de armas de guerra. Por isso, quando Deus decide tirar o seu povo da terra do Egito, ele decide não levar pelo caminho óbvio. Deus, então, decide não conduzir pelo caminho mais notório. E a Bíblia vai deixar bem claro, aqui no verso de número 17, que este caminho era o caminho mais perto em direção a Canaã. Esse caminho era o caminho que em menos tempo faria com que o povo chegasse em Canaã. E Deus decide criar um caminho completamente diferente. O caminho da rota dos filisteus era o caminho indo pelo norte. Para quem já viu o mapa da região do Oriente Médio, sabe que o Egito está localizado um pouco mais embaixo, e hoje Israel, na época Canaã, está localizado mais acima, no norte. Então, o caminho mais óbvio era seguir pelo norte, mas Deus faz o povo de Israel seguir um caminho completamente oposto. Ao invés de subir, Deus faz o povo descer. Ao invés de seguir para o norte, Deus faz o povo seguir para o sul. O mais interessante é que Canaã está no norte. Como é que o povo vai chegar para o norte indo pelo caminho do sul? Haviam diversos obstáculos e adversidades que o povo de Israel haveria de atravessar. Mas nós, analisando pelos motivos pelos quais o Senhor não levou pelo norte, conduziu pela rota do norte, o próprio verso ele vai esclarecer alguns pontos. O primeiro ponto: o caminho da rota dos filisteus era o caminho mais óbvio, o caminho mais curto, porém, era um caminho cheio de fortalezas e um caminho que levava direto ao portão dos filisteus. A porta de entrada de Canaã eram os filisteus. O que nós entendemos nesse texto, e o próprio Deus vai dizer na parte B do versículo 17, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. O povo de Israel que havia saído do Egito era um povo escravo, comportamento escravo. O povo não tinha habilidade militar, não tinha poderio militar e nem capacidade militar. Esse povo não se organizava, não estava organizado ainda militarmente. Portanto, fazer esse povo guerrear contra um dos exércitos mais poderosos da terra era jogar o povo de Israel em direção à sua própria destruição. Por isso, nesse primeiro momento, Deus está dizendo para o povo: vocês ainda não podem lutar contra esse exército, mas um dia vocês vão ter que enfrentar. Essa guerra, vocês ainda não têm a maturidade para enfrentar, mas um dia vocês vão ter que enfrentar. Agora está no momento de aperfeiçoamento, mas vai chegar um dia, o momento da maturidade, em que vocês terão que lutar contra o exército filisteu, e terão que vencer esse exército, mas hoje não.
Aqui eu percebo que existem guerras que Deus simplesmente impede que nós guerreamos. Existem guerras, existem brigas que Deus nos impedem de entrar. Por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura, sabe que ainda não temos a capacidade, sabe que ainda não alcançaremos. Por isso Ele diz, basta, nesse momento você não luta, mas vai chegar uma hora em que você vai ter força, você vai ter graça, você vai ter unção e vai precisar enfrentar essa guerra. Deus está dizendo para o povo hebreu, no momento vocês não podem, mas um dia vocês vão poder. No momento vocês não são capazes, mas um dia vocês serão capazes. Existem guerras que Deus está evitando que nós entremos, porque Ele sabe que não suportaremos, mas um dia, quando tivermos a maturidade e a estrutura, Ele nos colocará diante dessas guerras, para manifestar a glória do nome do Senhor, e para que a vitória seja um sinal, um livramento, e um momento em que Deus vai glorificar o Seu nome através de nossas vidas. Deus impede, então, que Israel vá para o caminho mais óbvio, né? O caminho mais curto. E quantas vezes nós gostamos do caminho mais curto, dos atalhos da vida, das rotas que nos levam o mais rápido possível em direção aos nossos objetivos. Mas Deus, de certa forma, está dizendo para o povo, tudo que vai fácil, volta fácil. Tudo que você recebe rápido, você desfaz rápido. Mas o que eu tenho para você não é para você devolver, não é para você desistir, não é para você voltar. Por isso a rota que eu vou te dar é a rota mais difícil, é a rota mais demorada, porque na rota mais demorada eu aprendo primeiro a valorizar o percurso da rota. E segundo, eu aprendo que eu não posso abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem me dado no decorrer do caminho. Existe esse ditado popular, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que a gente conquista de qualquer maneira, a gente abre mão de qualquer maneira. Mas aquilo que Deus nos dá não é para abrir mão. Aquilo que Deus está te dando não é para você abdicar. Aquilo que Deus está te oferecendo hoje, não é para você dizer não quero mais, é por isso que você não está seguindo o caminho mais fácil, é por isso que Deus não te colocou na rota mais rápida, é por isso que está demorando mais do que você esperava, porque Ele está gerando em você o valor do caminho que Ele está te conduzindo, para que quando você chegar no objetivo que Ele estabeleceu, você diga, eu não abro mão porque eu sei o que eu passei, eu não abro mão porque eu sei quanto eu sofri. Eu não abro mão porque eu sei quanto eu chorei. E Deus sabia que se o povo de Israel olhasse para as fortalezas egípcias no decorrer do caminho, eles falariam, eu vou voltar, eu vou enfrentar isso nada. Se o povo de Israel se deparasse com os filisteus, vendo todo o seu poderio, toda a sua organização, eles olhariam para esse exército e diriam, eu vou voltar, quero saber mais disso não, e eles retornariam. Só que tem um detalhe muito interessante, Deus não deu o caminho mais óbvio, porque da mesma forma que o povo saberia ir, o povo saberia voltar. Deus não queria que o seu povo retornasse, por isso Deus coloca o povo no caminho mais difícil, porque ir, eu até sei, porque a nuvem está me guiando, mas voltar, eu não tenho ideia, é muito difícil esse caminho. Ir pelo caminho óbvio, implica diretamente em saber voltar por esse caminho óbvio, mas passar por um mar vermelho, andar dias e dias, anos e anos num deserto, te faz evitar pegar o caminho de volta, porque eu sei ir, mas não sei voltar. Então, o segundo motivo que me faz entender Deus guiando o povo para o deserto do Mar Vermelho, era que Deus estava dizendo para o povo, a minha trajetória é uma trajetória de mão única, dá para ir, mas não dá para voltar.
O caminho que eu trilhei para vocês é um caminho que não tem retorno. O caminho que eu trilhei para vocês é um caminho que não tem meia volta. O caminho que eu trilhei para vocês é um caminho que não tem a condição de eu pegar uma bandalha e retornar por onde eu vim, porque toda a trajetória que Deus estabeleceu para nós é um caminho direto para o céu. Não tem curva, não tem atalho, não tem retorno, não tem para onde fugir. É só Ele ou Ele. Eu só chego com Ele ou não chego. Entenda que quando Deus estabelece todo o plano de saída do povo de Israel, do Egito, Deus está dizendo: o plano que eu estabeleci é sair do Egito e chegar na Canaã, não é sair do Egito e voltar para o Egito. Tem muita gente que nesse momento está procurando uma placa de retorno, tentando achar um lugarzinho para voltar da onde Deus te tirou, mas Deus está mandando te dizer nessa noite: o teu caminho não tem volta. A partir do momento que você disse que entregaria a tua vida a Cristo, não tem retorno na tua história. Por isso eu quero declarar no nome de Jesus para a tua vida: a ordem é para seguir em frente, a ordem é para marchar, a ordem não é para pegar um atalho, a ordem não é para pegar o retorno, a ordem é seguir adiante, porque a terra prometida está lá na frente, não está lá atrás. Engrandecido, exaltado seja o nome de Jesus. Mas espera aí, Deus, eu não contava com esse mar vermelho. Mas espera aí, Senhor, eu não contava com esse deserto sem água. Entenda uma coisa: todas as vezes que o Senhor decidir nos conduzir por um caminho, grave isso na tábua do teu coração. Todas as vezes que Deus decidir nos conduzir por um caminho, neste caminho haverá livramento e provisão. Todas as vezes em que Deus decidir te guiar, pode ser o caminho mais difícil, pode ser o terreno mais acidentado, pode encontrar os obstáculos mais intransponíveis. Está com Deus, tem livramento e tem provisão. Pode ser por um lugar onde não há possibilidades humanas. Está com Deus, tem livramento e provisão. Aonde Deus decidir te guiar, haverá livramento e provisão. Tem gente que está trilhando um caminho de deserto nessa noite, mas eu quero dizer no nome de Jesus: não vai faltar para a tua vida livramento e provisão, enquanto você decidir trilhar o caminho que Deus determinou para a sua vida. Qual é o compromisso de Deus então? Está andando no meu caminho? Livramento e provisão. Está seguindo o plano que eu tracei? Livramento e provisão. Decidiu retroceder? Não tem mais livramento e nem provisão, porque o compromisso de Deus é dar livramento e provisão para todos aqueles que decidem obedecer. Se entendeu que não dá mais para obedecer a Deus, logo Deus limpa as suas mãos de dar livramento e provisão, porque a trajetória que Deus estabeleceu para o povo de Israel no deserto, foi uma trajetória que já estava tudo arquitetado por Deus. Aqui eu vou fazer brotar água da rocha, aqui as codornizes vão cair do céu e eles vão se alimentar, aqui vai cair a semente do céu para eles fazerem o pão. Mas eu decido seguir por um caminho diferente. Não tem pão, não tem codornizes, não tem água da rocha, porque Deus se compromete com o livramento todas as vezes que nós nos comprometemos em seguir em frente. A partir do momento que nós decidimos retroceder, logo Deus não assume mais o compromisso de livrar. Por isso eu quero dizer nessa noite: tenha cuidado, porque o caminho que Deus te colocou para trilhar é o caminho do livramento. Se você decidir voltar, não haverá livramento.
E aí nós chegamos no segundo texto para nós começarmos a encerrar. O povo de Israel se depara com o Mar Vermelho. Para eu gravar o vídeo, eu fiquei horas e horas repetindo isso. O povo de Israel se depara com o Mar Vermelho. Não existe como seguir adiante nas expectativas humanas. Quando o povo descobre que o exército egípcio está perseguindo na sua retaguarda, Deus então ele toma uma atitude. Ele retira a coluna de nuvem da frente do povo de Israel e coloca na retaguarda do povo de Israel. O anjo do Senhor que estava conduzindo o povo sai de diante do povo de Israel e vai para a retaguarda. E quando eu vejo esse texto, eu só posso pensar em dois motivos. O primeiro motivo é impedir, obviamente, impedir que o exército egípcio avance e alcance o povo de Israel. Isso está implícito no texto que nós lemos. No versículo 20, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. O que eu acho muito interessante que o exército egípcio estava em vias de alcançar o povo de Israel. O exército egípcio estava alcançando uma proximidade de Israel. Mas espera aí, tem uma coisa que separa a coluna de nuvem. O exército egípcio tem toda a capacidade para alcançar, militarmente tem toda a capacidade para alcançar Israel, mas tem uma coluna no meio que impede que eles alcancem o povo de Israel. O que eu estou querendo dizer é que você pode até estar sentindo o ambiente adverso, contrário, uma fúria que você não sabe explicar de onde vem, e você pode dizer que ele está perto, o inimigo está próximo, parece que vai alcançar, mas tem um porém, e eu glorifico a Deus pelos poréns de Deus, porque os poréns de Deus são os limites entre a capacidade do adversário e a tua vida. Ele está perto, mas não vai alcançar, ele está chegando, mas não vai tocar, porque tem uma coluna de nuvem separando. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu convido você nessa noite a sentir essa coluna de nuvem. Você estava sentindo só a fúria, você estava sentindo só a opressão. Sente agora a coluna de nuvem te separando do teu inimigo e dizendo que ele não vai tocar, e dizendo que ele não vai atingir. Glorificado e engrandecido seja o nome de Jesus. Tem muita gente pensando que não falta mais nada. Tem muita gente que parece que está pensando que está sob um fio de esperança. Um fio para o homem é o limiar do rompimento, mas para Deus é o suficiente para trazer livramento. E por isso nessa noite Ele está dizendo: tem livramento para a sua vida, porque você decidiu seguir em frente, porque você decidiu obedecer, porque você decidiu não voltar atrás. Agora, se o povo, vamos pensar comigo, se o povo pensa, ou decide, melhor dizendo, se o povo decide retornar, a coluna de nuvem sairia. E o que separaria mais o inimigo do povo? Tem muita gente achando que retrocedendo, que voltando atrás, o Senhor vai te acompanhar no seu retrocesso. Nós estávamos falando hoje, nessa manhã, sobre a conversão de Paulo, na escola bíblica dominical. E nós falamos sobre o momento em que Cristo fala para Paulo: duro será recalcitrares contra os aguilhões. Porque Paulo julgava estar fazendo a vontade de Deus quando estava completamente contrário à vontade de Deus.
Paulo julgava estar fazendo uma obra excelente para Deus, quando na verdade Deus estava longe de Paulo. E quando Cristo se apresenta a Paulo no caminho de Damasco, Cristo fala isso para ele: duro será recalcitrares contra os aguilhões. Em outros termos, Jesus estava dizendo para Paulo: todas as vezes que você decide fazer algo contra a minha vontade, você vai dar como coice no ferro, você vai se machucar. Jesus está dizendo para Paulo: quer insistir nesse caminho? Insista, mas esse caminho só te trará dor e sofrimento. O que eu preciso fazer então? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Todas as vezes que eu decido desistir de lutar contra Deus e passo a lutar a favor de Deus, o caminho é aberto, a porta é aberta, nós trilhamos a trajetória e chegamos na terra prometida. Decidiu desobedecer, vai sofrer as duras consequências. Tem lugar que não se pode falar mais isso, porque se falar isso, as pessoas vão questionar: mas o nosso Deus é um Deus de graça, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, de favor. Mas a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, não vai criar crentes mimados, crentes irresponsáveis, para chegar ao céu de qualquer jeito. Nós precisamos trilhar o caminho da obediência, para viver o cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. Primeiro motivo é óbvio, né? Deus coloca a coluna de nuvem entre o povo e o seu inimigo, e com isso Deus está dizendo, engraçado que é de noite, né? Engraçado que está de noite, o povo de Israel está sentindo a atmosfera do inimigo, e é de noite. Deus coloca a coluna de nuvem de noite, como se Deus estivesse dizendo para Israel: pode dormir tranquilo, porque aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja, não pisca o olho. Pode dormir tranquilo, porque ele não vai te alcançar. Pode dormir tranquilo, porque enquanto você dorme eu zelo, enquanto você dorme eu vigio, enquanto você dorme eu cuido, eu protejo. Bendito seja o nome de Jesus. Que em nome de Jesus a tua noite tenha um sono reparador e de paz. Que os demônios que te cercam e oprimem o teu sono caiam por terra agora, no nome de Jesus. Que o Espírito de Deus flua em você e traga paz ao teu coração, para que você tenha um sono tranquilo para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu repreendo toda insônia, toda preocupação noturna, toda perturbação noturna. Que haja paz sobre o seu lar e sobre a sua cama, no poder do nome de Jesus. Segundo motivo, também é muito óbvio. Segundo motivo, que Deus coloca a coluna na retaguarda do povo, para impedir que o povo retroceda. Primeiro motivo era impedir que o exército inimigo alcançasse. Segundo motivo era impedir que o povo retrocedesse, porque o povo chega diante do Mar Vermelho, e ele vai fazer o que com Moisés? Vai questionar Moisés: acaso nos faltavam sepulcros no Egito, para que você nos conduza até este lugar e morramos a céu aberto? O povo está dizendo: pelo menos no Egito nós tínhamos cemitérios suntuosos. Pelo menos no Egito, nós tínhamos caixões poderosos, bonitos. Pelo menos no Egito, na nossa morte, nós seríamos enterrados com certas honrarias. O povo está dizendo para Moisés: eu prefiro morrer do Egito do que estar aqui.
Só que Deus não conduziu o povo para o Mar Vermelho para morrer. Entenda uma coisa, não prefira um caixão bonito a viver uma vida de provação. Tem muita gente querendo morrer bem do que viver uma vida com Deus de provação e de luta. Eu prefiro morrer do que viver desse jeito. Eu quero dizer que sofrer com Cristo é o melhor dos sofrimentos dessa vida. Persista, prossiga a andar com Cristo, porque melhor é sofrer com Ele do que ter abundância de dias sem a presença dEle nessa terra. Deus está dizendo, vocês não vão voltar. Por isso que eu disse, o caminho com Deus, a trajetória com Deus é uma trajetória sem voltas. Não tem para onde fugir, não tem para onde parar. Deus não colocou nenhuma placa de retorne. Deus não colocou nenhum trecho para você fazer uma bandalha e voltar para onde Deus te tirou. O Egito não é a tua casa, o Egito não é a tua moradia. Deus está construindo algo novo para você na terra prometida. Existe um corpo incorruptível, revestido de glória, que está preparado para você no céu. Não pensa que na terra vai ter coisa melhor do que isso, porque a própria Bíblia diz aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não penetrou no coração humano, são as coisas que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o temem. Para nós encerrarmos, existem momentos da nossa trajetória que estamos impossibilitados de avançar. Nesses tempos, Deus tem uma ordem para nós. Se você não pode avançar, pelo menos resista aonde você está. Mas não ceda espaço para o inimigo ocupar áreas da sua vida que deveriam estar nas mãos de Deus e não do inimigo. Tiago capítulo 4, verso 7, eu já falei isso diversas vezes, mas eu procuro repetir sempre. Quando o apóstolo vai dizer, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não pode avançar, pelo menos resista. Se você não pode avançar num momento, pelo menos mantenha a sua posição. Não ceda um centímetro sequer da tua vida para a ocupação do adversário. O texto deixa bem claro, resistir ao diabo. E o que é resistir? É opor força com força. É enquanto o inimigo está fazendo força para você retroceder, você está fazendo força para permanecer. Enquanto o inimigo está levantando uma estratégia militar para te fazer andar para trás, você pode não avançar, mas pelo menos você não sai da tua posição, porque existem horas que a guerra, a batalha está travada, a guerra está renhida, não temos condições de avançar, mas Deus diz para nós, pelo menos resista, porque o livramento vai chegar, mas você não pode ceder espaço. Tem gente que faz o oposto, não é verdade? Tem gente que resiste a Deus, mas se sujeita ao diabo. Isso é uma realidade, irmãos. Tem gente que quando ouve a voz de Deus, diz assim, depois eu faço. Eu vou ver se é... Jesus. Tem gente que ouve a voz de Deus e pensa assim, não, depois eu faço. Eu vou confirmar para ver se é de Deus. Mas ouve a voz do inimigo para ver se não está correndo medroso lá no canto, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Deus não te chamou para se estremecer quando o inimigo falar. Deus te chamou para obedecer quando Deus mandar, dizendo, eu vou cumprir, eu vou seguir. Mas quando o diabo falar, você dizer, eu não movo uma palha em teu favor nem contra você. Porque quem move por mim é Deus. O mais interessante é que eu comecei da parte B, resistir ao diabo, porque a única forma de resistirmos ao diabo é nos sujeitando a Deus. Como eu disse, resistir é opor força com força, mas você não tem força para resistir ao diabo. Eu não tenho força para resistir ao diabo. Mas todas as vezes que eu me sujeito a Deus, eu recebo a força, o poder, o renovo para resistir às tentações, para resistir às influências malignas, e tudo isso fugir de nós. A Bíblia está deixando bem claro,
Mantenha a tua posição, porque uma hora ele vai fugir. Mantenha a tua posição, que uma hora a opressão vai dissipar. Mantenha a tua posição, que uma hora a adversidade vai acabar. Mas mantenha a tua posição, não se mova e nem se demova pelas ações do adversário. Mova-se sim, quando Deus mandar para você seguir em frente. E Efésios 6,11 vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Todas as vezes que o inimigo prepara uma artimanha ou uma cilada, o Senhor nos ordena tomarmos as armaduras de Deus, para que possamos ficar firmes. Não sucumba a esta provação, não sucumba a esta adversidade. Uma hora tudo isso vai acabar, e você vai voltar a prosseguir para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé nesse momento, porque eu sei que existe uma guerra travada neste lugar, um ambiente de batalha, mas eu sei que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, e aquele que liberou a palavra de vitória para você, é o mesmo que vai garantir que ela se cumpra no devido tempo. Mas eu quero convidar você nessa noite, que por um acaso decidiu retroceder. Até um tempo da sua vida você entendia que conseguia avançar, mas chegou um momento em que você entendeu que não podia mais, mas ao invés de confiar no braço forte do Senhor, você decidiu retroceder. Vem aqui à frente nessa noite. Quero convidar a igreja para estar em oração, porque nós vivemos os últimos dias da igreja na face da terra. A gente não pode perder um soldado sequer. Nós precisamos chegar como um exército completo diante de Deus no dia do Senhor. Se você um dia entendeu que não podia mais prosseguir, abandonou tudo, dizendo: Senhor, eu não posso mais, eu não consigo mais, esta é a hora que o Senhor separou para você, para seguir em frente novamente. O Senhor não se agrada naqueles que retrocedem, mas eu tenho uma boa notícia para você: Ele ainda está de braços abertos para te receber, Ele ainda está com as mãos estendidas para te abençoar, quando você decidir seguir em frente e trilhar o caminho que Deus determinou que você trilhasse. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Nós vamos encerrar nesse momento, porque todas as vezes que nós decidirmos seguir em frente, haverá provisão e livramento para as nossas vidas. A partir do momento que nós não nos comprometemos em seguir em frente, Deus não se compromete com livramento e provisão. Venha em nome de Jesus, entregue a sua vida a Cristo, não perca essa oportunidade. Eu não sou fatalista, mas eu não sei o dia de amanhã, eu não posso te garantir nada, eu não posso te garantir que vai acontecer ou deixar de acontecer, da mesma forma que eu não posso garantir que haverá uma oportunidade ou deixará de haver uma oportunidade. Por isso me liga um alerta na minha alma, para dizer para você: venha hoje, da maneira que você está, porque haverá livramento e provisão sobre a sua vida. O Senhor quer te conduzir novamente para as águas tranquilas, para as águas do descanso. O Senhor quer conduzir você novamente para águas de paz, para tempos de bonança, tirar você desse imbróglio, dessa guerra que você está vivendo. Mas venha para Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Se não tem ninguém, eu quero orar pela igreja, porque nós precisamos prosseguir em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite, estando certo, Senhor, nós, que o Senhor preparou, reservou esse momento, para nos dar um renovo, um combustível para continuarmos seguindo em frente.
Por isso eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite, renova a Tua igreja, renova aquele que está cansado, abatido, que está pensando em desistir, entregar, retornar na sua jornada. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, um óleo fresco sobre a cabeça de cada um, que possamos sair daqui, Senhor, dispostos a caminhar mais 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, quanto tempo o Senhor reservar para nós nessa terra. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, e te agradecemos. Amém.